Então vamos falar do que aconteceu no GP da Áustria, né? Porque, se não me engano, na volta 66, acho que foi, não tenho certeza. Houve um encontro literal, né? Dois carros se bateram entre Norris e Max Verstappen. É, com isso, o Norris, boa noite, boa noitinha, o múltiplo mandou, ele nem sabe o que quer, mas já manda um boa Não, noitinha. E daí, com isso, Norris, que estava em segundo lugar, não terminou a corrida. E Max Verstappen, que estava em primeiro, tomou 10 segundos de punição e acabou em quinto? Sexto? acho que foi sexto. Tá. Enfim, alguma dessas posições. Becker, eu queria que você analisasse primeiro esse momento. O que você Uhum. achou do encontro entre os dois, né? Dessa batida entre os dois? Cara, é foda. Tipo assim, eu ainda sustento o meu argumento, né? Porra, eu acho o Verstappen muito culpado. Mas daí eu vi um vídeo do Ressaca, né? Esqueci o nome do rapaz. É o Tá. Daniel, eu acho, enfim. Cara, tipo, porra, ao mesmo tempo é que me quebrou um pouco o meu argumento, tá ligado? Porque ele fala que, tipo, a F1, ela não é novela, tá ligado? São pessoas com carros muito grandes tentando disputar título mundial. É tipo isso, Hum, entendeu? No futebol, o cara, se ele tiver que impedir um ataque, ele vai dar uma tesoura no cara e vai ser expulso, e é isso. Então, tipo. Ele falou até do Hamilton, né? O Hamilton tacou o Verstappen para fora em Silverstone e depois, logo em seguida, não fez a mesma coisa com o Leclerc. Sim, o cara não tá disputando o título. Então é sim. o Verstappen que tá em primeiro contra o cara que tá em segundo lugar, tanto na corrida quanto no campeonato. E o Norris iria passar ele. Se, tipo, porra, não é no game. Tu cozinha o cara, na última volta tu passa e acabou a corrida. Tá ligado? Ele só tentou num lugar diferente pra, sei lá, tem que passar na cabeça dele, enfim. Uhum. Tá. Game às vezes é diferente da vida real. Mas, pô, é foda analisar, tá ligado? Eu ainda sustento o meu argumento de que o Verstappen tá errado. Mas ao mesmo tempo me bate um. Porra, é Mas é corrida, que tá assim, ligado? ó, eu tenho o posicionamento de que ele estava errado. Assim como em 2021 ou 2022, se não me engano foi 21, ele coloca o Leclerc de forma errada para fora também. Ou foi até 19. 20 eu sei que não foi. Pode dizer não, pode dizer É, não. então, que é a mesma situação que aconteceu com o Norris. A única diferença é que o Leclerc ele não bate o carro, né? Ele faz um contorno lá por fora. É, E nas duas situações, o Norris, o Max está totalmente errado. Porque ali ele foge de todas as regras possíveis, né? Porque assim, entendo o ponto que ele errou. E ninguém está discutindo isso, né? Mesmo que tem falas que a gente vai ver aqui daqui a pouco que falam que ele não errou, né? O grande ponto é o Max precisa ser punido por reincidência. E isso é um ponto que na Fórmula 1 isso não está sendo levado a sério. Só que o Max, principalmente na Áustria, acho que por ser a casa da Red Bull, e talvez a Red Bull deveria ter um domínio muito maior lá do que acaba acontecendo, ele fica fazendo esses atos de indisciplina, que acaba sendo, no futebol, a gente chama de antijogo, né? Mas é uma atitude antidesportiva ali. Por quê? Eu vi uma análise da Sky Sports, que é uma emissora inglesa. Claro que daí ali tem o viés, né? Porque o Norris é inglês também. É, Mas assim, a análise deles é muito boa, porque mostra diversas voltas o que vai acontecendo em cada volta, né? E diversas vezes o Verstappen ele freia e muda de direção. E isso não pode acontecer, né? Foi estabelecido em regra que na zona Era de a regra dele, frenagem, na verdade, né? Essa regra é por causa dele em específico também. é, não necessariamente por causa dele, né? Foi em uma época que vários faziam isso, né? Se não me engano, o Alonso fazia isso bastante também. Mas enfim, é, então assim, ele freia e daí a partir, como o Norris está atrás, a frenagem dele vai ser um pouco depois, né? Então quando o Max está freando, o Verstappen ainda está com o pé embaixo. E daí, de acordo com a atitude que o Norris toma,
o Verstappen vai lá e joga para a direita, joga para a esquerda. Isso vai variando de curva para curva. Só que na questão do incidente, o Max ele passa muito do limite, porque ele freia, ele não se importa em fazer a curva, e o Norris ele também não é tão. Talvez ele se cansou um pouco, e daí ele deixa bater, porque teria como ele ter freado um pouco mais. Mas assim, tem outra coisa, o Max não deixa espaço, né? Tem a questão de um espaço de um carro, quando o outro carro está na lateral, não deixa. Então assim, o Max ele descumpriu diversas regras tomando aquela atitude. E, e acaba que ele já cometeu isso outras vezes, não foi punido, né? Tanto que 2021, não, 2021 a gente teve diversos casos de irregularidades que o Max e o Hamilton tomaram e não foram punidos de forma correta. E daí talvez isso vá se repetindo, né? E sobre ali o comentário que você falou do ressaca, o grande ponto na comparação do futebol que você fez, que não sei se é a do futebol que ele utilizou também. Uma atitude antidesportiva, muitas vezes ele toma cartão amarelo ou vermelho, depende muito da situação. O vermelho na Fórmula 1 seria um drive-thru, ou 20 segundos, né? Ou também DSQ, né? Que daí seria uma atitude muito maior, que eu na hora coloquei que seria DSQ porque ele tirou totalmente o Norris da corrida, né? Mas no mínimo ele deveria ter tomado um drive-thru, ou 20 segundos, né? Porque ele É não que a Fórmula necessariamente. 1 a Fórmula 1 tem esse lance de não avaliar a consequência do acidente, tá ligado? Mas é Enfim, errado. é. Porque assim, uma Tipo, coisa. uma batida que não tirou da corrida e uma batida que tirou alguém da corrida, pra eles tem o mesmo peso. É. Então, assim, porque no futebol, por exemplo, se o árbitro ele dá uma falta, aplica o cartão amarelo, vai verificar o resultado, e muitas vezes por conta daquela falta, o atleta teve a fratura de um osso, alguma coisa, ele pode ir lá e trocar o cartão. Isso é normal. E isso a Fórmula 1 deveria ser. Deveria rever isso também. Né? Porque toda atitude que o Max teve custou muito. Né? E assim, não quero rever isso? Beleza, então rever as outras coisas. Porque ele comete 3 vezes a mesma infração, que é frear e trocar de direção. Ele comete uma outra que é bater no Norris, porque ele foi o errado. E na volta daquilo ali, já na reta, ele Segundo fecha stint. ele fecha o Norris. Né? Então daí seria a segunda vez que ele tira ali o espaço de um carro para o Norris ocupar. Então assim, você não pode avaliar as consequências, então analisa corretamente. Né? Que eu acho que não aconteceu. E daí aqui a gente tem as falas do Norris, do Verstappen, do Christian Horner e do André Stella, né? Então vamos começar pelos pilotos. Primeiro pela do Norris. Então a do Norris se Max disser que não fez nada de errado, vou perder muito respeito por ele. Esse é o que está o título da matéria. A fala dele. Se ele disser que não fez nada de errado, vou perder muito respeito. Eu não sei o que dizer. Decepcionado. Nada mais do que isso, honestamente. Foi uma boa corrida. Estou ansioso por uma batalha justa. Uma batalha forte e justa. Mas eu não diria que foi isso que aconteceu no final. Então, sim, é difícil de aceitar. Foi uma corrida sem erros da minha parte. Senti que fiz um bom trabalho, mas fui retirado da corrida. Aí, em relação à penalização. Há uma regra. Você não tem permissão para se mover depois. Você não tem permissão para reagir ao outro piloto, e foi isso que ele fez. 13 em cada 3 vezes. 2 vezes consegui evitar e não esbarrar nele. E na terceira vez ele simplesmente me encontrou. Ele era claramente muito mais lento no final. Ele arruinou sua própria corrida tanto quanto arruinou a minha. Tanto quanto aí ele foi político. Ele arruinou minha corrida, destruiu meu carro. Essas são as melhores partes do carro que vão direto para o lixo. Não temos muito espaço na batalha em que estamos, em termos de atualizações e limites de orçamento. Meu carro inteiro está destruído, e essas são todas as peças que precisamos para a próxima semana. Não é apenas uma repercussão do que acontece na pista, é tudo o que temos que carregar em Silverstone e ficar em desvantagem. Sim,
eu só esperava um pouco mais dele. Então, primeiro analisando as falas, né, do Norris Becker. Aqui não fala da questão da amizade, né, porque aqui colocou muito respeito, mas ele falou que talvez tenha sido em outra fala, né, mas que talvez a amizade pudesse acabar também entre os dois, e a gente já via essa amizade há um bom tempo entre os dois, né, para mim era até um pouco estranho. Mas enfim, o que que você acha dessa fala do Norris em relação ao incidente? Notado? Pô, ele tá certíssimo. Tipo, a fala dele não tem nem o que falar. Não pode se mexer enquanto freio. E. Porra, isso aqui que é complicado também. É que, tipo assim, não pode enquanto não bater, tá ligado? Mas depende também muito. Porque o Leclerc fez exatamente a mesma coisa com o Verstappen há um ano, não foi um ano atrás, não, foi 22 quando eles disputaram na Áustria, o Leclerc ganhou. E. Lá foi o Verstappen que faz também. É meio que igual para igual. O Não, que não, então o. foi ano passado. Foi o ano passado, então, que o Leclerc tá na frente, o Verstappen tá aqui, e na hora de frear ele vai indo um pouquinho pro lado, só que eles não chegam a se bater, tá ligado? Então, é que Ah, precisa ver daí, porque assim, esse do Max e do Norris, claramente é depois da frenagem. Tem telemetria e tal. Então é fácil de uhum. você. De você não, né? Da galera dos comissários analisar. O do Leclerc, daí eu não sei. Daí teria que ver se é literalmente depois da frenagem. Mas pode seguir. Mas, tipo, ele tá certo, tá ligado? Não tem muito o que falar, porque basicamente o que o Max fez tá errado, não pode, tá na regra pô, sobre a amizade é complicado, porque o vídeo é Matheus o nome dele, agora eu lembrei. O Matheus no vídeo do Ressaca dele, ele fala que, tipo, o pessoal, esse ambiente que fizeram de Fórmula 1, que todo mundo é amiguinho de Leclerc com Hamilton lá, e os cria do kart, tipo, porra, isso aí não existe, tá ligado? Eles querem meio que, ele fala, o pessoal quer cobrar uma coisa que a Fórmula 1 nunca foi. O pessoal só é amigo enquanto não estiver disputando o campeonato. A partir do momento que tiver, acabou a amizade. Então, tipo assim, o Rosberg com o Hamilton era BFF, começou a disputar, acabou. Então, basicamente, o pessoal só é amigo porque não tá no radar. É tipo, é que nem mudando para outro parâmetro mais ainda dentro da Fórmula 1, a tua inovação, a tua asa diferente não me faz cócegas enquanto o teu carro não for mais rápido que o meu. Então a tua amizade vai continuar ali comigo, a partir do momento que a gente começar a se tretar na pista porque tu quer ganhar um título em cima de mim, aí a coisa vai ficar séria. Então meio que a amizade não existe, só é amiguinho porque não, tá ligado? Não tá coçando assim no ombro do cara. Quando começar a incomodar, aí acaba a amizade. Não tem como sustentar uma amizade. Entrou dentro da pista, assim, num acordo? Não, agora nós vamos batalhar aqui até a morte. Quando nós sair, vamos comer um churrasco? Não. Então, ó, eu falo isso por causa do que ele falou ali, que tu disse, né? Que tu mandou no grupo também. Até vamos ver o que que ele vai responder e tal. Porra, tem que responder, cara. Se quer ganhar título, tem que ir. Ele é assim com todo mundo, não vai ser diferente contigo. Então, É que assim, eu discordo do ponto, né, que não existe amizade, porque amizade e disputa são duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a amizade ali é, dentro da pista, você tem respeito. Eu acho que a disputa não tem nada a ver com amizade ou não, e sim, tem amigos. Você não pode falar que o Norris e o Verstappen não eram amigos, até porque os dois compartilhavam quase tudo. Compartilhavam jatinho, jantavam juntos. Tu não janta com o teu inimigo toda hora, porra. então, mas porque não tá fazendo, não tá incomodando, não tá disputando na Mas é que pista. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu pode Claro ser que amigo do tem. cara e O Hamilton, disputar, o Hamilton e o Max nunca tiveram problema nenhum. Até chegar a 21. mas eles nunca foram amigos. Então, chegou 21, o bagulho ficou sério. A diferença é que agora eles são. Aí o outro é vice-líder, tá começando a incomodar, o bagulho vai ficar sério. Mas daí a culpa é do Verstappen, não tem nada a ver com amizade. A galera é amiga. Agora, o que o Max fez ultrapassa todo o nível de amizade, porque ali é falta de respeito. Se a gente tivesse disputando, então, aí não tinha amizade mais. Acabou. Não tem uma relação. O bagulho ia ficar sério daí, porra. Como é que faz Mas isso são, comigo? mas são duas coisas diferentes. Eu não tô falando do ponto do incidente, tô falando de corrida.
A gente disputou campeonato já e eu tava cagando. Eu tava ali, te respeitei e continuei a amizade. Foda-se. A questão é pessoal do Max. O Max não quer amigos. O Max não quer nem o pai dele de amigo, nem a galera da Red Bull de amigo. Então, assim, até um ponto posso concordar que o Max é assim. O Norris, o Leclerc, o Gasly, discordo. Eu acho que a galera é amiga mesmo e, enfim. É... Agora, a fala do Verstappen, então. De acordo com o título, Verstappen se esquiva da responsabilidade em acidente com Norris. Sei bem o que fazer nesse tipo de cenário. Óbvio, tá batendo nos outros desde quando entrou na Fórmula 1. É... Início ali? Tá. Falaremos sobre isso, mas não agora. Não é o momento certo. Mas você sabe, somos pilotos de corrida. É claro que Lando e eu temos uma pequena diferença de idade. É por isso que nunca corremos um contra o outro em categorias inferiores, em comparação com alguns outros pilotos aqui. Mas sim, seguremos em frente. Para mim, eu não estava movendo durante a frenagem, porque sempre que eu me movia, eu não estava freando de fato. Isso daí é uma outra discussão, porque se você freia no meio da reta, a partir do momento daquele momento você está em ponto de frenagem. O cara tá bombeando o freio agora na Fórmula 1. Vamos ter que falar com a Red Bull para reforçar os freios, porque tá tendo problema. O cara tem que bombear na reta. Claro que visto de fora, parece sempre assim, mas acho que sei bastante bem o que fazer nesse tipo de cenário. Ele estava mergulhando muito tarde, então eu estava por dentro e esperava que ele se desviasse. Nem sempre é assim que acontece, mas acho que as curvas aqui também são propícias a isso. Também já estive na outra posição. A manobra que fizemos juntos não foi algo que eu esperava. Claro que o vi se aproximar, por isso me defendi por dentro. Então aqui, no caso, o Max Verstappen tentou fazer uma de bom moço que todo mundo sabe que ele não é. É, teus comentários sobre a fala dele? Ele foi político, né? Falou o básico, na verdade. E não, como ele mesmo fala ali na matéria, ele se esquivou do que ele disse, do que ele fez, na verdade, e foi bem político mesmo, botando é pano quente que fala, né? Na situação. Falou o óbvio, tá ligado? Na verdade, falou o que o jornalista não quer que a pessoa fale, basicamente. Então, já o Norris que sofreu falou muito mais óbvio, né? A ferida, ela sempre dói em quem já apanhou, né? Quem bateu. Então, o Norris, de um lado, fala muito mais e ele só fala o básico, mas do jeitinho dele ainda, né? Tipo, eu sei o que fazer nessa situação. Óbvio, É ele faz foda. sempre isso. Sempre manda a galera pra fora. É, e assim, finalizando a parte dos pilotos, é, o, o Norris falou que o carro dele quase todo está quebrado. Né? O quanto você acha que isso pode impactar na disputa das próximas corridas, principalmente essa de Silverstone? Nada. Na verdade, eu acho que, na minha visão, ele tá só aumentando um pouco mais porque estourou só a roda, a roda de trás. Ele nem bateu. Não bateu em muro, não bateu em Não, nada. Só, quebrou. Se não me engano, só teve quebrou o um quê? Suspensão. e um pouco do assoalho. É, porra, tá, o assoalho automaticamente tem que ter um novo. Agora, tu quebrar um motor, um câmbio, isso aí que prejudica. Porque faz tu largar lá atrás, tu já tá no limite. Acho que acredito que não é o caso dele, mas pioraria mais lá pra frente ainda. Então, se não quebrou nenhum câmbio, nada, desgastou severamente, porra, suspensão e um assoalho, tu resolve. O assoalho ainda é mais crítico, né? Mas eu acredito que, até pelas características da pista, é bem fácil o piloto se arregaçar numa zebra aí. Então, a equipe já tem que pensar em ter um assoalho reserva e tal, asa, asa até, obviamente, principalmente a traseira, que acabam, por causa das frenagens ser bruscas, às vezes acaba dando um acidente do tipo. Mas acho que não vai ter problema, não. Eu espero, pelo menos, né? Tem que ter graça o campeonato. Essa É, brincadeira toda acabou sendo de graça pro Verstappen, mas espero que não, que a McLaren continue a mesma. Ou que pelo menos se arregaçar que a Ferrari venha, né? Que não tá vindo. eu discordo bastante. Eu acho que isso pode prejudicar a disputa do campeonato, principalmente pelo fator é, de. Posso falar? Do orçamento. Né? Porque como a gente tem um teto de orçamento,
isso pode prejudicar ao longo prazo a McLaren, porque isso tudo vai dinheiro. Ah, mas é Sim. só uma roda e tal. Não, normalmente um pneu furado ele já traz outros efeitos ali, porque o carro começa a andar em três apoios, só que ele não foi feito para andar em três apoios, né? Se fosse feito, daí ia ser perfeito. Então, eu acho que sim, para Silverstone, talvez o Verstappen, o Norris já fique mais para trás, assim como o Piastri tem ficado, né, principalmente ali no Canadá. Claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que daí o desempenho dele já vai ser um pouco mais abaixo nessa próxima etapa. Para outra, talvez, como tem uma semana de intervalo, daí já não tenha tanto problema. Essa Uhum. próxima, como é seguida, daí por isso que eu acho que o problema acaba sendo maior. O triste é que tu só sabe o desempenho da McLaren quando chega no final da corrida, né? Se chegou no meio pro final e eles não começaram a render, então tá ruim o negócio. É, E o páreo também, que mostra um pouco, né? Tá bom. é que assim, o problema da McLaren é que ela demora muito, né? É um grande problema da McLaren. Mas fazer o quê?